Olá pessoal, sou o professor Rochester, delegado de polícia no Rio de Janeiro há 18 anos, leciono há 19 anos para concursos, além de graduação, pós-graduação, autor de diversos artigos e livros. Nós vamos falar nesse vídeo dos 10 pontos principais de direito penal para sua prova de delegado de polícia. Esses temas e pontos nós não podemos deixar de incluir no nosso planejamento de estudos. São temas que já foram levantados e estudados e que são cobrados corriqueiramente. Em alguns concursos, dependendo da quantidade de questões, todos esses temas são abordados. Em outros concursos, 80% deles, 70%, mesmo assim é um índice bem elevado para você, na sua prova e antes disso, na sua preparação, prestar bastante atenção. Vale a pena anotar esses pontos. Então, anote e confie. Vamos lá. Ponto principal, ou pontos principais que eu elenquei aqui, são teoria da norma penal, teoria do crime, teoria da pena, isso aqui da parte geral. Então, na parte geral, esses 3 temas são os mais recorrentes. Professor, e as outras questões? Óbvio, meus amigos, que em um concurso ou outras questões também variam. E outros temas também variam, mas esses são os mais recorrentes. Isso não significa que você deva estudar exclusivamente esses pontos, mas você não pode deixar de estudar, rever e realmente ficar afiadíssimo nesses pontos, porque aí é questão garantida. Na parte especial do Código Penal, crimes contra a pessoa, patrimônio, dignidade sexual e administração pública. E na legislação penal especial, vamos destacar aqui quais são as legislações penais especiais que você também não pode deixar de dar atenção nos seus estudos, na sua programação. Então, na teoria, por exemplo, da norma penal, o principal ponto, você estuda diversos pontos, diversos temas, assuntos nesse tema, teoria da norma penal. Então, você vai estudar a classificação de normas, você vai estudar lei penal no tempo, lei penal no espaço, são diversos os pontos. Agora, aquilo que chama a atenção, que é recorrente, é a lei penal no tempo. Questionamentos são cobrados a respeito da prática do crime e, por exemplo, a legislação aplicável naquele momento, naquela circunstância. Um exemplo muito comum do artigo 4º do Código Penal, quando fala de lei penal no tempo, é o tempo do crime, ou seja, quando é que é considerado praticado o crime? Então, um agente com 17 anos, ele pratica um fato análogo ao crime de furto e é descoberto esse fato quando ele tem 18 anos e aí quando ele tem 19, ele é indiciado, processado e ação penal proposta, ele responderá como adulto ou como adolescente. Então, quando eu falei aqui ação penal, a própria ação penal chamada socioeducativa pública, a ação socioeducativa pública, aquela proposta em face de adolescente infrator, ou seja, apesar da ação, apesar dele ter sido descoberto, o fato ter sido descoberto, quando ele já era maior de idade, a lei penal no tempo vai te informar, vai te dizer que a lei que se aplica é aquela do tempo em que ele praticou a ação criminosa, portanto, quando ele tinha 17 anos. Essa é só uma dica aí para você perceber que é cobrado em concurso. Não é só isso, não é? É importante você também dar atenção à súmula 711 do STF. Então, sobre esse tópico aqui, você deve prestar bastante atenção. Um outro assunto, teoria do crime. Dentro da teoria do crime, você estuda todos os elementos do tipo penal, você estuda a tipicidade, sujeitos do crime, classificação do crime, contudo, aqueles temas mais recorrentes, que são muito cobrados. Destaco, por exemplo, o concurso de pessoas, muito cobrado, artigo 29 do Código Penal, a cooperação dolosamente distinta, as elementares que se comunicam e as circunstâncias de caráter pessoal que não se comunicam entre os agentes, mesmo que eles tenham ciência, como, por exemplo, a idade.
de um dos agentes não se comunicam, são circunstâncias de caráter pessoal, a reincidência não se comunica, ou seja, o agravamento da pena em razão da reincidência ou a diminuição ou a retirada de um benefício em razão da reincidência, se aplica a um, mas não se aplica ao outro, mesmo sendo os agentes autores ou autor e partícipe de um crime em comum. Contudo, algumas circunstâncias, quando elementares do tipo, como é o exemplo clássico do estado puerperal, que é típico do infanticídio, crime praticado pela mulher contra o próprio filho, logo após o parto, né, em estado puerperal, sob influência do estado puerperal. Veja que, por ser elementar do tipo, a doutrina majoritária entende que se comunica ao homem que pratica o crime com autoria com a mulher nessas circunstâncias. Então, é importante, se você dominar o artigo 30 do Código Penal, o mesmo acontece quando um crime é praticado por um agente público, crimes contra a administração pública, um particular ciente de que se trata de agente público, por ser elementar do tipo, elas se comunicam, a gente pratica um crime contra a administração pública, crime típico de funcionário público contra a administração, mesmo sendo um particular. Então, é um tema que, veja, ele, inclusive, é interdisciplinar, né, com outra parte do direito penal. Tome muito cuidado com o concurso de pessoas, as teorias sobre consumação e tentativa, muito importante você dominar essas teorias, principalmente com a lei antiterrorismo, que traz lá a tentativa da tentativa, e, portanto, então, importante você aí dominar essas teorias. Da parte geral ainda, teoria da pena, e não podemos deixar de dar atenção ao pacote anticrime, que traz reflexos em alguns pontos da teoria da pena, não essa parte aqui, aplicação de pena e agravantes e atenuantes, as recorrências quando cobrados esses temas para a prova de delegado de polícia, ou esse tema, teoria da pena, é muito cobrada aí a aplicação da pena, o conhecimento do concurseiro, né, do candidato, de circunstâncias atenuantes e agravantes. Óbvio que não é comum ser cobrado teoria da pena em concurso para delegado de polícia, mas também não é incomum que isso seja cobrado, e quando são cobrados, é cobrado esse tema, você vê aí a recorrência nesses pontos. Então, mais um ponto que você deve anotar, não esquecer aí, dentro da teoria da pena, as alterações do pacote anticrime, artigo 81 do Código Penal, artigo 51, 83, a parte também do artigo 91, 92, né, que foi alterado pelo pacote anticrime. Então, tomem cuidado com essas alterações e chamar a atenção, portanto, na hora de estudar, apesar disso não ser aplicação de pena atenuante agravante, tema recorrente, contudo, o pacote anticrime faz chamar a atenção para o candidato ou ao candidato que leia isso com atenção, principalmente nesses pontos que são nesse tema recorrente. Parte especial, crime contra a pessoa, nós temos lesão corporal, nós temos os crimes contra a honra, mas o que é recorrente na hora de você preparar o seu estudo? O que você precisa saber que é recorrente? Crimes contra a vida. Então, homicídio, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio, agora com a alteração também em 2018 do Código Penal, não foi do pacote anticrime, mas foi uma legislação muito próxima ao pacote anticrime, que altera o artigo 122 do Código Penal, colocando ali também induzimento, instigação e auxílio, a automutilação. Então, além do suicídio, temos a automutilação. Tivemos umas alterações extremamente relevantes no artigo 122, muita atenção a esse dispositivo e, portanto, se é um tema recorrente, crimes contra a vida, e temos uma alteração no artigo 122, evidentemente é um tema que você precisa estar dominando na sua prova. Ainda na parte especial dos crimes contra a pessoa, na parte especial agora, crimes contra o patrimônio, também com atenção ao pacote anticrime. Os dois pontos principais que você deve estudar aqui, em razão da recorrência, é roubo e extorsão. Roubo e extorsão, toda hora cai uma questão envolvendo roubo e extorsão, concurso entre roubo e extorsão, diversas vítimas no roubo, no caso do latrocínio, um único patrimônio, diversas vítimas,
diversas vítimas e um único patrimônio, diversas mortes e um único patrimônio. Então, tome nota e atenção a essas variações que acontecem nesses crimes complexos. Isso é uma grande pegada para que o seu examinador ele teste aí o seu conhecimento. A diferença entre roubo e extorsão. Sabemos, inclusive, que há a privação da liberdade dos dois dispositivos. Nos dois dispositivos aí uma previsão para a restrição da liberdade. Lembrando que, sob o aspecto da restrição da liberdade, teve alteração na lei dos crimes hediondos, considerando hediondo aquilo que não era considerado, que era o roubo qualificado com privação da liberdade e morte. Veja, além de ser um tema recorrente, né, é um ponto recorrente dentro do tema crimes contra o patrimônio, ainda temos alteração do pacote anticrime no que diz respeito ali a lei dos crimes hediondos, reflexo na lei dos crimes hediondos. Além disso, a inclusão no pacote anticrime da majorante arma branca, e antes tinha sido retirado, não é? E depois incluído pelo pacote anticrime. Tomem cuidado com isso, com relação à retroatividade ou irretroatividade, ou seja, conflito da lei no tempo e no espaço. Tomem cuidado, conflito, na verdade, da lei penal no tempo. Então, e estelionato, chamei a atenção aqui, não é um crime que cai com recorrência, mas o estelionato também teve alteração pelo pacote anticrime, então vale a pena, apesar de ser uma alteração que diz respeito à parte processual penal, não é de bom agrado e não é de boa cautela você deixar de ler também essa parte do artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. Outro tema muito recorrente, crimes contra a dignidade sexual. Não teve alteração pelo pacote anticrime, mas tiveram duas legislações, ambas de 2018, que altera essa aqui, então, significativamente também a parte da ação penal. Duas legislações que alteram as redações, incluem tipos penais, portanto, são crimes novos e agora em 2021, uma lei de 2018, um vácuo de concursos públicos muito grande, há um número de concursos represados aí durante um bom tempo para delegado de polícia, portanto, é uma boa pedida para o examinador cobrar aqui essas legislações, esses tipos penais alterados por essas legislações extravagantes que alteram a parte especial do Código Penal, o texto dos dispositivos penais especiais. E, óbvio, o ponto que é recorrente dos crimes contra a dignidade sexual é o crime de estupro e estupro de vulnerável. Observar também, nesse aspecto, as posições do STJ e do Supremo Tribunal Federal a respeito desses crimes. Tem muita coisa boa da jurisprudência a respeito desses tipos penais, como, por exemplo, a ausência de contato físico para caracterizar um crime de estupro com menor de idade, estupro de vulnerável. Então, tenham atenção, nota a esses aspectos, nesses pontos aqui, estupro vulnerável, além dessas legislações penais, legislações penais extravagantes, alteradoras de texto e que trouxeram aí novidades relevantíssimas para esse tema, crimes contra a dignidade sexual. Portanto, é um prato cheio para a nossa prova. Crimes contra a administração pública. Dentre os crimes contra a administração pública, você tem os crimes praticados por servidores contra a administração, particulares contra a administração, crimes contra a administração da justiça, crimes lá do sistema, crimes envolvendo finanças públicas. Tudo isso é crime contra a administração pública, mas o ponto recorrente é o peculato. Peculato furto, peculato desvio, peculato apropriação, peculato eletrônico, peculato estelionato, todo esse tema peculato, ele é um tema mais recorrente na sua prova, no seu concurso. O pacote anticrime não trouxe alteração peculato, ele trouxe alteração no artigo 316 do Código Penal, no crime de concussão, e a alteração foi só na
pena, não alterou o tipo penal em si, não tem diferença antes e depois do pacote com relação às elementares do tipo. Estas continuam íntegras, intactas, portanto é só a pena que foi alterada. Não há histórico de cobrança de pena para o candidato, não há histórico de uma questão cobrando qual a pena do crime tal. Então, apesar de ter tido aí a alteração do pacote anticrime, não é nada que nos assuste e nem que devamos dar atenção pela recorrência e o histórico das alterações. Não é mesmo? Outros tipos penais que tiveram penas alteradas, como, por exemplo, o próprio artigo 129, parágrafo 9º, a pena do a criação do artigo 129, parágrafo 9º, com uma pena, inclusive na época, em 2003, se eu não me engano, 2000, foi bem antes de 2006, foi criado o parágrafo 9º e a pena era uma pena que era menor, pena máxima era menor que 2 anos. Só foi alterada aí o preceito secundário pela Lei Maria da Penha. E em nenhuma prova nunca foi perguntado qual a pena do tipo ou da lesão corporal leve qualificada do artigo 129, parágrafo 9º. Não foi perguntado isso. Agora, sim, algumas questões pressupõem o conhecimento da pena para perguntar a você, por exemplo, se é cabível ali suspensão condicional do processo, se é cabível transação penal, se é cabível acordo de não persecução penal, e o candidato precisa ter uma ideia da pena, mas não a decoreba exata da pena. No caso da concussão, como a pena era grave, continua mais grave ainda, não há uma alteração aí significativa para que você possa se preocupar. Maravilha? Outro tema importante é a legislação penal especial. Legislação penal especial não pode ser desconsiderada. Também foram diversas alterações promovidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964, 2019. E nós temos algumas recorrências de leis extravagantes e uma dessas leis, por exemplo, Lei de Drogas. Lei de Drogas é uma lei muito cobrada, muito recorrente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então aqui a Lei 11.343 de 2006, o ECA, a Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive aqui, meus amigos, tomem muito cuidado que se cobra com recorrência as medidas protetivas, de você saber tempo da medida, qual o tempo mínimo, ou se tem tempo para a medida de semi-liberdade, liberdade assistida, internação, o cumprimento obrigatório da medida socioeducativa, cobrado com frequência essas partes que dizem respeito ao procedimento penal envolvendo a ação socioeducativa pública, aquela proposta em face do adolescente quando ele pratica fato análogo a uma infração penal, crime ou contravenção. Também cuidado. Tem uma legislação, um regulamento específico para a apreensão do adolescente, não pode fazer paralelismo com a prisão em flagrante, são regras muito diferentes, não pode fazer paralelismo com o termo circunstanciado de ocorrência e o BOC, boletim de ocorrência circunstanciado previsto no ECA, não pode, e alguns tipos penais que são cobrados lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tomem cuidado, portanto, nesse aspecto com relação ao ECA. O GCRIM, Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95, é um tema muito recorrente. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, inclusive está em vigor agora o 312B, que diz respeito aí à aplicação de pena, não a permissão de não aplicar pena alternativa, Então, toma cuidado aí, 312B, 6 meses de vacácio legis entrou em vigor agora, então é um tipo penal que precisa tomar cuidado, porque é legislação nova e, evidentemente, o examinador vai querer saber se você está atualizado. Não há necessidade nem de ter
ocorrido decisão de jurisprudência sobre o assunto. Basta que você saiba a letra da lei. Muitas dessas questões de legislações novas são cobradas o dispositivo penal, a letra da lei. Muitas das vezes se coloca até um caso concreto, com grande ali pompa, com relativa complexidade, mas que a resposta está num desses dispositivos novos, letra de lei. Então, importante o estudo do dispositivo legal, destacando ali as partes dos dispositivos que você, na hora do seu estudo, vai identificar como relevantes. Não é? Por último, não subestimem a lei ambiental, Lei 9.605 de 98. Né? A lei ambiental traz a parte dos crimes ambientais e muitas pessoas boas ignoram a 9.605, é uma legislação geralmente ambiental, uma legislação não muito comum no dia a dia, mas muito cobrado em prova, a parte também não só de crimes, com a parte de disposições gerais, como trata ali da transação penal em se tratando de crimes ambientais. Tomar cuidado com esse tema na lei ambiental. Beleza, meus amigos? Se você observar, nós apontamos aqui 10 pontos. Não é? Foi um pouquinho redundante, mas nós indicamos aqui 10 pontos. São 8 temas, e em alguns desses temas se destacam 2 pontos, mas desses 8 temas, nós destacamos aqui 10 pontos importantes, relevantes, chamando a atenção para a legislação nova e que você não pode deixar hipótese alguma de colocar no seu planejamento. Eu espero que tenha sido útil para vocês essas dicas e que qualquer dúvida que tenham, podem me perguntar nas redes sociais, os nossos assinantes podem usar lá o canal de plantão de dúvidas diretamente com o professor. Eu vou ter o maior prazer em poder responder, em dar as orientações complementares. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê. Sucesso na sua caminhada.